Olá, cravos ouvintes, Mr. Lore no ar, e hoje nós vamos falar sobre minha forma favorita de esconder mensagens. Justamente por isso não a incluí naquele meu vídeo antigo sobre códigos secretos, porque convenhamos, isso merecia um vídeo à parte. A primeira vez que eu ouvi falar sobre floriografia, que é o nome dessa técnica, foi há uns 3 anos atrás, pelo vídeo da Reply, que aliás vai estar na descrição. E bem, clicar naquele vídeo traria consequências porque depois disso eu caí num buraco de coelho bem fundo. Isso porque eu pesquisei um pouco e a razão pela qual os seres humanos gostam das flores pode ser muito mais antiga do que você pensa. Que as flores são bonitas é uma opinião quase unânime no imaginário popular, mas por que nós achamos as flores bonitas? As flores são órgãos reprodutores das plantas angiospermas. A maioria não precisam das flores para se reproduzirem, porém, existir a opção de reprodução sexuada é muito importante evolutivamente para que os indivíduos sejam diferentes uns dos outros. Por exemplo, quando você poda uma roseira e crava a estaca no solo para nascer outra roseira, você não está criando um novo indivíduo. Você está apenas criando o clone de uma planta que já existia. Porém, na reprodução sexuada, o órgão reprodutor masculino da flor produz o pólen, que ao entrar em contato com o órgão reprodutor feminino, gera uma ou várias sementes, da qual nascerão indivíduos completamente novos. Exceto, é claro, quando a flor se autofecunda, já que a maioria delas possui tanto o órgão feminino quanto o masculino, e nesse caso geraria um clone do mesmo jeito. Mas isso não vem ao caso, porque para haver variabilidade genética, é necessário que os indivíduos sejam diferentes. E ter indivíduos geneticamente diversos é interessante evolutivamente. Por exemplo, caso apareça uma doença que afete certo grupo de plantas, se todas fossem geneticamente iguais, a doença acabaria com toda a população. Mas quando os indivíduos são diversos, o sistema imunológico das plantas forma uma barreira a mais para essa doença se alastrar. Porque agora a doença não podia só descobrir como atacar uma planta, que todas as outras seriam iguais e vulneráveis. Agora ela teria que decifrar como infectar outros indivíduos. Agora voltando para sementes, as plantas angiospermas desenvolveram diversos meios para fazerem com que a germinação seja mais garantida, como a criação de cascas que dificulta que a semente se danifique, ou com a criação de um fruto, que podem ser duros e secos, como é no caso das nozes, ou pode ser muito mais grosso e úmido, como é no caso das abóboras, tomates e etc. Certo, até aqui entendemos que para a planta gerar sementes ou frutos é necessário que haja polinização, e também que para a planta é mais interessante que essa polinização ocorra com outra planta, que seja da mesma espécie. E você que está aí em sua casa e é um ser humano observador, deve estar se perguntando como a planta faz para mandar o pólen de uma para outra, já que elas são meio paradas. Bem, para isso a evolução se utilizou de técnicas até bem variadas. Algumas se utilizam das águas como agentes dispersores, outros se utilizam dos ventos para carregar o pólen. Inclusive é por esse motivo que ele é tão leve e normalmente fica exposto nas flores, para ficar mais fácil de ser carregado pelo vento. Porém, a forma mais eficiente de levar o pólen de uma flor para outra é através de animais polinizadores. Animais como as abelhas, as borboletas, os beija-flores e até os morcegos são exemplos de animais que realizam essa função de levar o pólen de uma flor para outra. Mas é claro que esses bichos não vão trabalhar de graça. E para chamar a atenção dos polinizadores, as flores se utilizam de vários atrativos, como cores chamativas, perfumes e até mesmo oferecendo um líquido adocicado chamado néctar. E o que aconteceu foi que essas características atrativas das flores, como as cores e o perfume, evoluíram juntamente com os animais polinizadores. Da seguinte forma, as plantas mais atrativas eram mais polinizadas, se reproduziam mais e geravam mais indivíduos com características similares a elas. E com o passar das gerações, elas ficaram cada vez mais chamativas e os polinizadores ficaram cada vez mais especializados em se alimentar dessas plantas e de seu néctar. Por isso, alguns polinizadores enxergam as flores de um jeito totalmente diferente da gente, com cores que nós não conseguimos nem ao menos enxergar. Ou seja, elas não evoluíram para serem bonitas para nós. Então, por que achamos elas bonitas? Eu sei que eu tô dando uma volta gigantesca, mas eu prometo que vou chegar em algum lugar. As plantas, para se espalharem, não precisam apenas fazer o pólen chegar a outras plantas iguais que estavam distantes.
elas também precisam espalhar suas sementes. Porque evolutivamente não é interessante que a semente, depois de criada, caia perto da planta mãe ou pai. Porque aí elas vão ficar competindo por espaço, por nutrientes, por luz solar e etc. Então nessa parte elas são bastante parecidas com os humanos. Ficou de maior, sai da minha residência. Algumas sementes até desenvolveram métodos para se dispersarem com o vento, mas se vocês se lembram, eu mencionei os frutos, que são mais pesados, então sozinhos eles não vão muito longe. Aí entram os animais dispersores de sementes. Agora, aquela camada grossa e úmida que servia de reserva nutricional para as plantas se desenvolveram para serem atrativas para os animais, desenvolvendo um gosto bom, um cheiro bom, uma aparência boa. Muitas sementes se desenvolveram para passar pelo sistema digestivo dos animais sem danos e saírem já adubadas com as fezes, isso já bem longe da planta mãe. Enfim, da mesma forma que aconteceu com os polinizadores, as plantas que tinham sucesso em fazer os animais levarem os frutos para longe se desenvolviam mais, se reproduziam mais e passavam seus genes adiante. Uma das famílias de animais que evoluíram atuando como dispersores de sementes foram os primatas, que também abrange nós, seres humanos, que descendemos de uma linhagem adaptada para viver em meio às árvores. E uma prova disso é que tanto nós quanto os demais primatas temos, por exemplo, o polegar opositor e as impressões digitais que nos ajudaram a segurar melhor nos galhos. Outra adaptação são nossos olhos voltados para frente, que permite uma visão binocular que é muito boa para calcular a distância das coisas, o que deve ter nos ajudado bastante no contexto em que errar o galho e cair no chão da floresta podia ser bastante perigoso. E justamente por viverem em árvores, também não é de se surpreender que a dieta de quase todos os primatas eram baseadas em frutas, que, como já vimos, evoluíram para terem um gosto e um cheiro bom e cores chamativas para atrair os dispersores que espalhavam suas sementes. E foi essa evolução, junto com as frutas, que influenciou para que grande maioria dos primatas enxergassem muitas cores. Uma prova disso é que os primatas que evoluíram em ambientes isolados, como por exemplo os lêmures que vivem na ilha de Madagascar, enxergam praticamente apenas em azul e branco. Isso porque sua dieta não é baseada em frutas, mas sim em insetos. Então para eles é muito mais vantajoso perceber a luz e o movimento das coisas do que as cores para se alimentarem. Então sim, existe uma relação entre a alimentação dos antigos primatas e a nossa capacidade de enxergar as cores. E nesse momento você deve estar pensando: nossa, Luar, mas que legal! Mas por que raios a gente acha as flores bonitas? Bem, finalmente respondendo essa pergunta, existem várias explicações do porquê achamos as flores bonitas. E a maioria não responde a pergunta por completo, então o mais provável é que tenha sido uma mistura desses fatores. A primeira hipótese é do médico David Dutch, que argumenta que, como as flores evoluíram para serem bonitas para os polinizadores, elas acabariam sendo bonitas para nós meio que de tabela, porque nós também conseguimos enxergá-la. Ainda nessa linha, Stephen Johnson propôs que gostamos das flores por causa que, como percebemos as cores, elas se destacam no ambiente, e nossa curiosidade nos faz ter interesse nelas. Uma possibilidade muito forte é que, como evoluímos para perceber as cores e cheiros dos frutos, também percebemos as cores e cheiros das flores. E uma hipótese que anda junto com essa é a da seleção de habitat, proposta por Orions Gordon e Whitenberger James, que diz basicamente que as flores sinalizavam que aquele ambiente possuía comida, no caso os frutos que viriam depois delas, e que o clima estaria favorável, visto que em estações mais hostis não temos muitas flores como no inverno ou no outono. E além disso, as flores também poderiam sinalizar a presença de água. Todos esses elementos seriam indicados pelas flores e os animais entenderiam que aquele ambiente é interessante para eles. Outra hipótese surgiu observando os nossos parentes evolutivos mais próximos, os chimpanzés, que se alimentam das flores. Então, é plenamente possível que um ancestral comum entre nossas espécies também comessem flores, mas que nossa linha evolutiva tenha perdido o interesse de alimentação, porém que continuou sendo atraído por elas. E a última e talvez mais curiosa hipótese diz que nós, seres humanos, além de sermos dispersores de sementes, também somos polinizadores e evoluímos achando as flores bonitas porque isso é benéfico para a flor, já que a nossa curiosidade fazia com que as levássemos para outros lugares, ajudando na dispersão e polinização das flores. Também temos que considerar que em certo período a evolução das flores acontecia no mesmo contexto da nossa evolução cultural.
Nossa cultura de, por exemplo, carregar flores conosco por sua beleza, presentear uns aos outros com flores e levarmos flores até para os nossos mortos, podem ter coevoluído junto com uma atividade polinizadora das flores. E da mesma forma com que ocorreu com as frutas, as flores que mais chamavam nossa atenção eram levadas para outros lugares e geravam descendentes mais diversos e sobreviviam para perpetuar sua espécie. Legal, né? Toda essa explicação eu tirei de um vídeo do Pirula, que com certeza consegue expor esses fatos muito melhor do que eu. E como vocês devem estar sabendo, ele sofreu um AVC uns tempos atrás, então se puderem, passem no canal dele, porque isso ajuda no engajamento e retorna em forma de AdSense para ele. Mas enfim, agora que já entendemos o porquê dos seres humanos acharem as flores bonitas e que nossa cultura e convívio com elas podem ter sido elementos para o significado que damos para elas hoje, vamos dar uma olhada nos significados atribuídos a elas ao longo da história. Aproximadamente a uns 776 antes da Era Comum, os gregos já utilizavam plantas como ferramentas de linguagem. O prêmio máximo das Olimpíadas era a coroa de oliveira, que era feita com ramos entrelaçados de oliveiras selvagens que cresciam em Olímpia. Isso porque a oliveira era considerada sagrada na Grécia Antiga e era associada à paz, unidade e aos deuses Zeus e Atenas. Generais romanos por vezes usavam coroas de louro, que significava vitória, de uma forma parecida com a coroa de oliveira. A coroa de louros, porém, está associada a Apolo, deus da luz, da cura, da poesia, da música, da profecia e protetor dos atletas e dos jovens guerreiros. Essa associação deriva do mito de Daphne, que se transformou em um loureiro para fugir do deus Apolo. Outra flor associada ao mito são os narcisos, que estão associados justamente ao mito de Narciso, que se apaixona pelo próprio reflexo, e por esse motivo essas flores poderiam significar vaidade ou até mesmo um amor não correspondido. Observando agora um outro canto do mundo, o Hana Kotoba, que significa literalmente linguagem das flores, surgiu no Japão durante o período Edo. É uma tradição cultural secular que atribui significados a diferentes flores e é comum na cultura, na literatura, na arte e na vida cotidiana. Suas raízes podem ser rastreadas há mais de 500 anos, com poesias clássicas japonesas como o waka ou haiku, que são formas de poesia onde já se usavam as flores como metáforas para estações, emoções e eventos da vida. Mas foi realmente no período Edo que o Hana Kotoba evoluiu de uma linguagem codificada para se tornar uma prática cultural estabelecida. Quando o imperador Meiji subiu ao poder em 1868, o Japão deixou de ser uma nação insular feudal e introspectiva e se estabeleceu como uma potência mundial industrializada. E nesse período, o Japão expôs em muitas feiras internacionais de comércio pela Europa e Estados Unidos, levando consigo sua cultura, exibindo obras de arte excepcionais, indo desde trabalhos em metal e cerâmica até pinturas e móveis, espalhando de forma tímida o simbolismo oculto dos Hana Kotobas. E para você que ficou curioso, vou falar um pouco sobre alguns deles. Talvez a flor de cerejeira seja a primeira que você pensou quando eu falei de flores japonesas. Lá, ela representa a beleza fugaz e transitória da vida, além de ser um lembrete de que a vida é passageira, um conceito profundamente enraizado na filosofia japonesa. Isso porque sua floração dura apenas algumas semanas. Já o crisântemo, por causa do seu longo período de floração e resistência a condições adversas, é símbolo de longevidade e rejuvenescimento. O crisântemo ocupa um lugar especial como emblema da família imperial japonesa, e a variedade de 16 pétalas é figura no selo imperial e aparece até hoje em passaportes e bandeiras oficiais japonesas. A camélia tem muitos significados dependendo de sua cor. As vermelhas são um símbolo de amor, enquanto as brancas simbolizam pureza. Mas, curiosamente, as camélias também são associadas à morte, porque suas pétalas caem inteiras, lembrando uma decapitação. A íris é uma representação de coragem, força e proteção, além da crença de que elas afastam os maus espíritos. Isso porque suas folhas têm o formato de espadas, e por isso elas foram associadas aos samurais. Por último, vou falar da flor de lótus, a icônica flor sagrada do budismo. A flor de lótus é um símbolo de iluminação e pureza espiritual, porque ela frequentemente cresce em águas turvas e floresce com uma beleza imaculada, sendo vista como uma representação da jornada da alma. Agora, saindo da Ásia e indo para a Europa do século XIX, as fontes divergem sobre quem teria levado este costume para a Inglaterra. Alguns dizem que o rei Carlos II da Inglaterra levou a linguagem das flores da Pérsia para a Europa.
Outros dão os créditos a Lady Mary Wortley Montagu, uma poetisa e aristocrata inglesa. Ela, em 1717, acompanhou seu marido, o embaixador inglês, a Constantinopla, na Turquia. E em suas cartas para casa, ela escreveu sobre um jogo turco chamado Selam, que na realidade era apenas um passatempo popular em que mulheres trocavam mensagens entre si por meio da troca de objetos que rimavam com outra palavra. Porém, de forma proposital ou não, Lady Mary reinterpretou o Selam, romantizando-o em suas cartas à embaixada, como uma elaborada linguagem floral codificada. E quando suas cartas foram publicadas no final da década de 1760, o conceito de Selam foi distorcido ainda mais, e a ideia de uma linguagem secreta das flores rapidamente se apoderou do público europeu. Porém, foi na era vitoriana que esse costume ganhou força. Nessa época, os costumes sociais eram rigorosamente seguidos e demonstrações abertas de afeto não eram bem vistas, principalmente entre pessoas do sexo oposto, pois o sentimentalismo não era elegante. E presentear com flores foi o método usado para se expressar sem perder a boa etiqueta. Aqui a linguagem das flores já era utilizada. E para a mensagem ser passada com clareza, cada flor tinha um significado próprio. Errar o tipo de flor, a cor da flor ou fazer o arranjo errado poderia ser a diferença entre uma carta de amor e uma declaração de ódio. E as flores também poderiam ser usadas como acessórios para passar uma mensagem. E foi nesse contexto que surgiu a floriografia, pois se fez necessário a criação de livros ilustrados e dicionários dedicados a organizar esses códigos. O que não deu exatamente certo, já que muitos desses escritos poderiam não concordar sobre o significado de uma flor. O significado de uma hortênsia, por exemplo, poderia variar de vaidade a gratidão dependendo do livro que você possuísse. E agora que eu já falei de tudo isso, que tal darmos uma olhada no significado de algumas delas? A orquídea, uma flor que se destaca pelo seu aspecto físico, poderia significar beleza ou luxúria. Na verdade, quase todos os significados tinham alguma coisa a ver com a flor em si. A ervilha de cheiro, que como o nome sugere é uma planta bastante aromática, era usada para perfumar ambientes e receber pessoas queridas. Por isso ela foi associada à amizade e à hospitalidade. Já a belladonna, que era uma flor venenosa, significava silêncio. De forma parecida, a cicuta, que foi a planta que Sócrates foi condenado a tomar, significava tu serás a minha morte. E a arruda, que é uma planta amarga, significava justamente amargura ou arrependimento. E nesses momentos o contexto poderia ser a diferença entre um "oh, como estou arrependido" e um "olha, você vai se arrepender". Então, se a mensagem que você queria passar era da segunda opção e quer deixar ela um pouco mais clara, mande junto algumas flores de manjericão, que significavam ódio. E falando em ódio, naquela época, e infelizmente até hoje para algumas pessoas atrasadas, a homossexualidade não era vista como algo natural. Por esse motivo, a flor que a representava era o cravo verde, já que uma flor verde não é exatamente a coisa mais comum do mundo. E também quase todos os cravos tinham significados negativos, mas o verde em específico não era nem considerado uma flor verdadeira. E pra gente não terminar em uma nota tão triste, a lilás significa primeiras impressões de amor. Essa eu vou ficar devendo um motivo, mas em troca, esta foto que vocês estão vendo agora é o esboço de uma cartinha que eu fiz em 2022, para uma menina que eu era afim na época. Como era de se esperar, não funcionou, mas convenhamos que foi uma tentativa muito fofa. Mas voltando para a floriografia, a partir do início do século XX, entre as décadas de 1910 e 1920, os dicionários das flores começaram a cair em desuso. Isso porque quando as pessoas passaram a ter maior liberdade de convívio entre si, a linguagem das flores começou a perder importância como ferramenta de galanteio e de expressão. Mas será que as flores, como forma de expressão, realmente deixaram de existir? Será que a linguagem das flores está realmente morta? Ora, meu caro ouvinte, mas é claro que não. Ainda hoje, as flores têm um impacto significativo no imaginário popular e em diversas obras. Só que no Brasil, as flores estão presentes em nosso hino, indicando prosperidade. No século XIX, abolicionistas utilizavam a camélia como um código secreto para se identificarem e para ajudarem escravos a encontrar refúgio ou escapar. Em 1968, Geraldo Vandré utilizou das flores para fazer uma crítica ao governo militar para não dizer que não falei das flores. E mesmo nos dias atuais, as flores ainda são carregadas em casamentos, vendidas a um preço absurdo no Dia dos Namorados, entregues como um sinal de afeto para pessoas queridas e até mesmo podem ser o nosso último presente para pessoas que já estão em falta. A verdade é que podemos até ter parado de falar sobre o significado das flores,
Mas as flores, porém, nunca pararam de falar. E bem, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse deu um trabalhão pra fazer. E se não for muito incômodo, curte, hypa e compartilha. As fontes, como sempre, vão estar na descrição. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!